Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa discussão online, bem quente, sobre política e eleições aqui no Brasil. A gente tem a transcrição e também uma análise desse debate, né? E o nosso foco vai ser tentar entender como é que a desinformação e muito comportamento emocional aparecem ali. Vamos usar um usuário específico, o Rafa Sasso, como um estudo de caso, digamos. Uhum. A coisa toda esquenta quando ele solta essa "no voto honesto, Lula não ganha". Pronto, já plantou a dúvida sobre a legitimidade da eleição. E esse é um ponto de partida que a gente vê muito, né, nessas discussões super polarizadas. Analisar esses diálogos, por mais, caóticos que possam parecer à primeira vista, ajuda a gente a ver uns padrões. Que padrões seriam esses? Mostra como certos argumentos, certas reações, acabam se repetindo nesses ambientes digitais, né, que são muito carregados emocionalmente. Entendi. E, bom, olhando para essa troca específica, o que mais chamou atenção na análise? A gente viu ali alegações de fraude, claro, essa ideia de que o Lula só poderia ganhar se fosse com, compra de voto, ou o Bolsa Família, como um usuário lá, o Joane Solver, sugeriu. Sim, e enquanto isso, outra usuária, a Larry208, só manda um "Lula já ganhou", direto ao ponto. Exato. E o Rapaçaço, ele insiste nessa narrativa de fraude, né? E aí entra aquela discussão sobre o código-fonte das urnas. O Rafa Sasso alega que falta transparência. Dá a entender que o código não seria liberado para análise. Ah, sim, lembro disso. E teve o Victor Borges Marra rebatendo, né? Isso, ele compara, diz que é tipo pedir o código-fonte de um banco, algo que não se faz com sistemas críticos por segurança. Mas mesmo assim, o Rafa Sasso insiste. Ele diz que ele poderia analisar o código se dessem acesso para ele. O que é curioso, porque essa afirmação de que o código não é liberado, isso não é verdade, né? Não, não é. E aqui a gente vê um mecanismo clássico da desinformação, né? Que é ignorar fatos que são públicos, que estão disponíveis para poder sustentar uma narrativa de suspeita, de conspiração. E como funciona na prática essa liberação do código? Olha, o TSE disponibiliza o código-fonte para auditoria meses antes da eleição. E não é para qualquer um na internet, claro, mas para várias entidades sérias. Partidos políticos, a OAB, universidades, Polícia Federal, Ministério Público, até as Forças Armadas participaram da última vez. Então a informação existe, está acessível para quem tem o papel de fiscalizar. Exatamente. Mas na discussão ali, é como se isso não existisse. É convenientemente ignorado para manter a suspeita no ar. E além dessa questão do código, o Rafa Sasso também joga outras coisas tipo Bolsonaro ganhou no primeiro turno. A análise que a gente tem classifica isso como teoria conspiratória mesmo, né? Sem pé nem cabeça se a gente olha os resultados oficiais que foram verificados tanto em 2018 quanto em 2022. Exato, e isso, claro, gera reação. Teve um usuário, José Cabral 999, que foi irônico, perguntou se os políticos bolsonaristas que foram eleitos também ganharam com voto desonesto, já que a urna seria fraudada. E qual foi a resposta do Rafa Sasso para essa provocação? Foi bem vaga. Algo como "tem que averiguar". Ele também usa uns termos pejorativos, tipo afegão médio, para desqualificar quem discorda dele. E essa postura dele, como é que a análise interpreta isso? O comportamento em si. Então, a análise aponta para algumas coisas. Primeiro, o que chamam de crença motivada, ou viés de confirmação. Parece que ele já parte de uma conclusão, houve fraude, e aí fica buscando justificativas, né? Mesmo que sejam baseadas em generalizações, preconceituosas, como essa do afegão médio aceita migalha, em vez de olhar para fatos, para evidências. Faz sentido. E a análise também destaca uma coisa interessante, uma hipocrisia, talvez. Ele reclama que está sendo ofendido, mas ao mesmo tempo ele parte para o ataque pessoal sem muito problema. Exatamente. Teve um confronto com o Caio Oliveira, que apontou esse lado emocional dele e até citou o efeito Dunning-Kruger. Né? Aquela ideia de que quem sabe menos sobre um assunto tende a achar que sabe muito. Isso. E a reação do Rafa Sosso foi mais ataque. Usou coisas como a skin e, de novo, o tal afegão médio. Então ele reclama da ofensa, mas ofende de volta quando confrontado. É o que a análise sugere, sim. E soma-se a isso o que o material descreve como uma espécie de idolatria política, quase um fanatismo. Um apego emocional muito forte ao bolsonarismo que parece levar ele a ignorar contradições bem óbvias. Como, por exemplo? Por exemplo, o fato que o outro usuário apontou
aliados políticos dele foram eleitos usando exatamente as mesmas urnas que ele diz serem fraudadas. Como explicar isso? Ele parece simplesmente rejeitar qualquer fato que não se encaixe na narrativa que ele prefere. Entendi. Então, juntando tudo isso, o que essa análise do comportamento do Rafa Sasso nos mostra, no fim das contas? Olha, resumindo o que a análise traz, a gente tem um padrão que mistura alegações que não batem com os fatos sobre o sistema eleitoral, um componente emocional muito forte, essa coisa da idolatria política, uma fuga de discutir os argumentos técnicos de forma concreta, e aí o uso de ataque pessoal e dessa aparente hipocrisia quando ele é pressionado. Parece um ciclo vicioso, né? Sim, a conclusão do material é que esse é um exemplo claro de polarização levada ao extremo, quase fanática e muito alimentada por desinformação. O objetivo ali parece não é ter um diálogo para chegar a algum lugar, mas sim reafirmar as próprias crenças, custe o que custar. A ideologia e a emoção passam por cima dos fatos. Fica bem claro, então. Analisar essa discussão específica, esse microcosmo, dá uma ideia de como a desinformação e esse tipo de raciocínio motivado, funcionam em debates online muito maiores, né? Que a gente vê o tempo todo. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Até onde será que a nossa própria convicção, aquilo que a gente acredita muito, pode acabar cegando a gente para fatos que vão contra essas crenças? E como é que a gente pode ficar mais atento a esse processo, tanto na gente mesmo quanto nos outros, quando a gente entra nesses debates?